Amados, eu queria hoje compartilhar algo com você em relação à oração, continuar no mesmo processo, no mesmo tema. Como eu falei a semana passada, eu teria muitas outras coisas para falar sobre oração, mas hoje eu queria falar com você sobre o Salmo 32, que fala muito em relação à oração. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, homem segundo o coração de Deus, e fala um pouco sobre o medo, a angústia e ao mesmo tempo a alegria de Davi. A gente vai um pouco se deleitar nesse processo aí, desse salmo que Davi escreveu, né? Para a gente conhecer um pouco e se aprofundar um pouco sobre a oração, a importância da oração na vida de um cristão. Eu tenho sempre dito que a oração é o falar com Deus. A oração é um dos meios pelo qual nós buscamos intimidade profunda com Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Passamos a conhecer as vontades de Deus para as nossas vidas. Então, você que é cristão, você não pode deixar de orar. A oração é um exercício diário na vida de um cristão. Você tem que ter esse entendimento. Assim como o jejum é um exercício, é uma disciplina que nós cristãos devemos seguir e ter, a oração é do mesmo sentido. A oração é um exercício, é uma disciplina que nós devemos ter como cristão nas nossas vidas. Então, o crente que não ora não é crente. Existem orações e orações. Nós aprendemos e vemos a semana passada alguns pontos que eu tenho coloquei para vocês, dando o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu quero entrar um pouco mais profundo nesse tema sobre a oração, falando sobre a questão do pecado e sobre a questão do perdão. Eu queria, antes de iniciar com você, a ler, a meditar, antes de ler as palavras do Senhor, eu queria orar com você. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos nesse momento. Se você está com a tua Bíblia, eu queria convidá-lo a pegá-la, abri-la no Salmo 32. Se você não está com a tua Bíblia, você pega o teu aplicativo do teu telefone e abra também no Salmo 32 para que a gente possa meditar sobre isso. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Carol está aí, né? Adriana, que Deus possa estar abençoando. Edilson está por aí, que Deus possa estar abençoando todos vocês. Então vamos orar em nome do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este dia tão lindo e maravilhoso que tem nos dado. Embora, Senhor Deus, possamos estar passando por tempestades, mas quando nós estamos contigo no barco, esse barco jamais vai naufragar, Senhor. Pedindo que tu possas, através do teu Espírito, falar hoje aos nossos corações. Esse tempo que nós vamos ter aqui na tua presença, juntamente com os nossos irmãos, meditando a tua palavra. Que tu possa, Senhor Deus, abrir os nossos olhos, a nossa mente, aguçar os nossos ouvidos. Que a tua palavra seja plantada como uma semente em terra boa e que o teu Espírito possa regar com o poder. Que tu possa nos dar o discernimento necessário, preciso. O discernimento, Senhor Deus, que nos faz mostrar e revelar a tua vontade através da tua palavra. Que nós possamos estar firmes, Senhor. Não venhamos a nos abalar e que a oração seja algo diário, contínuo em nossas vidas. Porque é o único meio, Pai, que nós podemos, é um dos únicos meios que nós podemos nos aproximar de Ti, falar contigo, buscar comunhão contigo, relacionamento contigo, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelas vidas que estão aqui e que tu possas, Senhor, através do teu Espírito Santo, reger, coordenar, cuidar deste momento tão especial que estaremos em tua presença. Assim eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero meditar com você no Salmo 32, o Salmo de Davi, e para alguns teólogos e historiadores, Davi escreveu esse salmo depois ou no momento que estava enfrentando aquele problema do seu adultério com Betseba. Quem bem conhece 2 Samuel, capítulo 12, a partir dali do início, o princípio ali, fala sobre essa história. O profeta Naamã se aproxima para Davi. Davi traiu, né,
adulterou com Betseba, mandou Urias até a peleja, até a guerra, a luta de frente para morrer, né? E Naamã, sendo usado por Deus, se aproxima para falar com Davi da situação que Davi se envolveu, do pecado que Davi se envolveu, do pecado que Davi buscou para si. Então ele começa a conversar com Davi e fala da história de uma ovelha. Vocês bem conhecem toda essa história. E no final das contas ele pergunta a Davi: o que devemos julgar sobre esse homem? Ele diz: esse homem merece a morte. E Natan, ele olha para Davi e diz: este homem é você. Então Davi, ele entra em profunda depressão, em profunda angústia pela situação que se encontrava. O que me chama a atenção em Davi é que ele é um homem de um coração tão grande, que ele se aquebranta de uma forma tão sincera diante de Deus e reconhece a necessidade de pedir perdão, de se arrepender do pecado que tem cometido. Então eu queria meditar com você sobre esse salmo. São 11 versículos que tem nesse salmo. Hoje eu vou ler com você sobre a tradução A Mensagem, para que a gente possa entender de forma mais sucinta e profunda ao mesmo tempo o que Davi tenta escrever e o que ele nos traz de ensinamento. O que ele nos traz de ensinamento com a sua angústia, com a sua gratidão. Porque nesse salmo, na realidade, Davi, ele demonstra todos esses sentimentos, o sentimento de gratidão, o sentimento de arrependimento. Ele reconhece a falta que cometeu perante ao Senhor. Ele diz isso no versículo 13, juntamente com Natan. E a gente vai exatamente analisar ponto a ponto sobre o que Davi tenta nos ensinar através das Sagradas Escrituras. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo 132. Eu intitulei isso como gemendo ou orando, porque a gente observa que Davi, ele geme nesse salmo quando ele escreve. Verdadeiramente isso é uma oração profunda que Davi escreveu. Ele geme e ora ao mesmo tempo diante do Senhor. Então, a partir do versículo 1, eu estou lendo, quero ressaltar aqui para vocês a tradução A Mensagem, tá? Normalmente eu leio a NVI, a Nova Versão Internacional, mas eu estou aqui hoje com a tradução A Mensagem. E queria que você estivesse bem atento no que nós vamos falar hoje. Então ele diz assim: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo, cuja a ficha está limpa, cuja o teu currículo está limpo. Ele diz afortunado, bem-aventurado, feliz é aquele, né, que ganhou um novo começo, teve uma nova oportunidade e a sua ficha, o seu dossiê está limpo. E aí ele continua dizendo: considere-se afortunado, bem-aventurado, feliz. O Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Então Davi, ele é claro, ele diz: olha, feliz é todo aquele que reconhece que Deus não tem nada contra você mesmo e você não tem nada para esconder de Deus. A sua vida é um livro aberto diante do Senhor. Todos os teus pecados, todas as tuas faltas, todas as tuas transgressões, todas as iniquidades, você coloca diante da presença de Deus, nos pés do Senhor, reconhecendo que você necessita desse perdão, você precisa desse perdão do Senhor. Então Davi está dizendo: feliz é aquele que o Eterno não tem nada contra ele e você não está escondendo nada de Deus. Você tem uma vida limpa, uma vida pura diante de Deus. E aí ele continua no versículo 3 dizendo: quando guardei tudo para mim. Quando guardei o quê? Todos os meus pecados, toda a minha transgressão, toda a minha iniquidade. Os meus ossos se transformaram em pó. Observe que nós, seres humanos, isso é um estudo dado pela antropologia. Eu vou falar aqui um pouco da dicotomia que é homem, matéria e espírito. Nós somos um só. Não existe essa separação. A própria palavra de Deus nos mostra. Davi, ele diz: olha, pelo meu pecado
por tudo que eu tenho escondido, guardado dentro de mim. Os meus ossos se transformaram em pó. Em outra tradução, na NVI, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, Davi, ele fala que enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo desfinhava de tanto gemer. Então você observa que nós somos um todo, corpo e espírito. Nós somos um todo. Então, se nós vivemos nessa vida pecaminosa, nessa vida de transgressão, não é só o nosso espírito que vai ser fragilizado e afetado, mas o nosso corpo também. O nosso corpo. Quando guardei tudo para mim, os meus ossos se transformaram em pó, e as minhas palavras eram gemidos intermináveis. Versículo 4 ele diz: a pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Quando nós vivemos uma vida pecaminosa, nós vivemos se escondendo de tudo, para que ninguém saiba da podridão que nós estamos envolvidos. Era o caso de Davi. Davi tinha traído e tinha adulterado com Betseba, um pecado monstruoso, um pecado que é tido dentro da lei mosaica, os 10 mandamentos, que não devemos adulterar. E nesse momento, Davi reconhece que ele vivia numa pressão avassaladora, porque ele escondia esse pecado dentro dele. Ele escondia esse pecado e não reconhecia a necessidade do arrependimento e da entrega completa ao Senhor. Davi tinha essa consciência, por isso que ele escreveu: a pressão nunca cessava pelo pecado que eu tinha cometido, esse pecado de adultério que eu tinha cometido, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então eu resolvi pôr tudo para fora. Resolvi colocar tudo para fora. E disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. Esse é o momento do arrependimento, que Davi reconheceu o pecado que estava envolvido, o pecado que estava metido, esse pecado de adultério. Isso nós vemos pela própria palavra, pelas próprias frases de Davi em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, quando ele olha para Natã e ele diz: eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu a falta que tinha cometido, o erro que tinha se envolvido e o mal que tinha cometido, não só para ele mesmo, mas para a vida de Betseba, para a vida de Urias, para toda essas pessoas que estavam envolvidas nessa situação. E ele diz: então resolvi pôr tudo para fora e disse: confessarei todos os meus pecados ao Senhor. O importante é ressaltar de que uma oração de confissão, ela traz o perdão instantâneo. Você precisa entender que a oração é tão importante na vida de um cristão, que um cristão não pode viver sem orar. Não pode viver sem orar. A oração é um combustível na vida de um cristão. A oração é falar com Deus. Aquele que se diz verdadeiramente cristão, jamais pode excluir da sua vida cotidiana, do seu dia a dia, a oração, o falar com Deus. É um alimento para o teu espírito, assim como a palavra é um alimento para o nosso espírito. Você não precisa pensar e dizer: bom, esta oração que eu estou fazendo é uma oração para Deus. Não, Deus não precisa da sua oração, mas você precisa da sua oração. Nós é que precisamos da oração. Nós é que precisamos nos colocar diante da presença de Deus, rasgar os nossos corações, assim como Davi fez. Davi, ele disse: eu confessarei todos os meus pecados diante do Senhor. Então eu quero convidar você, se você tem algum pecado aí enrustido, embutido, que você possa ter essa liberdade, meu amado, de confessar diante de Deus, porque Jesus morreu na cruz, levando todos os nossos pecados. Existe hoje perdão, um perdão eterno, aquele ao qual você se coloca em confissão, em verdade, reconhecendo a necessidade, o arrependimento de coração. E Jesus, ele é poderoso para perdoar. Por isso que eu estou te falando que uma oração de confissão é uma oração que gera perdão instantâneo.
Você precisa ter essa consciência. Você não se coloca diante da presença de Deus só para pedir, só para buscar algo que possa favorecer você. Porque a própria palavra de Deus, em Tiago capítulo 4, versículo aí 13, a palavra diz que nós, quando pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos errados. Por quê? Porque nós pedimos para satisfazer os nossos próprios prazeres. Esse é o problema da oração. Muitas vezes nós nos colocamos diante da presença de Deus para pedir coisas que satisfaçam a minha vontade, os nossos prazeres. E aí está errado. O que nós devemos entender, através da oração, eu adquiro uma intimidade, uma comunhão tão profunda com Deus, que eu passo a entender e compreender a vontade de Deus para a minha vida. A oração e a palavra nos mostra claramente qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós não temos desculpas. Nós não temos desculpas. Não é por falta de conhecimento, mas é por falta de convencimento, entendendo que nós precisamos nos arrepender e se colocar diante da presença de Deus, pedindo perdão por tudo que nós cometemos. Aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. O próprio João, ele escreve falando sobre isso. Nós todos, mesmos sendo resgatados, reconciliados, salvos por Cristo Jesus, nós ainda cometemos pecados. E nós precisamos fazer diariamente essa oração de confissão, para que Jesus, através do seu poder, possa nos perdoar. Amado, não existe nenhum outro meio, não existe nenhum outro mediador, a não ser Jesus Cristo. E nós não podemos nos apresentar diante dos santos com pecado. A própria oração do Pai Nosso nos ensina, Jesus nos ensinou. E Davi, ele coloca isso em prática. Muitos anos antes de Jesus, ele já colocava, porque Davi, ele tinha consciência, ele tinha ciência, ele entendia. Davi tinha um coração tão grande que ele reconhecia, ele não tinha problema algum para reconhecer a sua falha. E infelizmente isso não acontece com muitos cristãos hoje. O orgulho é tão grande, a prepotência é tão grande, a vaidade é tão grande, que nós não reconhecemos a falta que nós temos cometido, o pecado que nós temos gerado, e não nos colocamos diante da presença de Deus em arrependimento, em confissões de pecado. Infelizmente, quando você fala em confissões de pecado, hoje na Assembleia, as pessoas te olham com os olhos meio enviesados, achando que você está sendo muito católico. Amado, eu faço parte da Igreja Católica de Jesus Cristo, a Igreja Universal do Senhor Jesus. Você faz parte da Igreja Católica Universal do Senhor Jesus. E nós devemos sim, porque a palavra nos ensina a confessar os nossos pecados. A oração de confissão tem que ser uma oração cotidiana na vida de um cristão. Ninguém está livre de pecar. Ninguém está livre de pecar. Então Davi continua dizendo: a pressão nunca cessava a ponto de todo o líquido do meu corpo secar, mas eu resolvi pôr tudo para fora. Na linguagem de hoje, pós-moderna, eu resolvi chutar o balde. É isso que Davi está dizendo. E disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora. A pressão saiu. Davi se sentiu leve, aliviado, porque o pecado faz isso conosco. O pecado é um jugo miserável na vida do crente, na vida do homem. Você anda com aquilo sobre as suas costas. Existe um livro muito lindo, um filme, O Peregrino. Se você não assistiu, eu quero convidar você a assistir. Se você não lê o livro, leia o livro O Peregrino. E ele fala exatamente isso. O cara carregava um saco de batata, e aquelas batatas eram o pecado que ele tinha na sua vida. Só Jesus tem um poder para nos tirar toda essa carga, todo esse jugo que nos faz levar à morte. Então Davi, ele diz: de repente a pressão foi embora e a minha culpa evaporou. Os meus pecados desapareceram, glória a Deus. Porque Deus, ele é poderoso para fazer
quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa iniquidade. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A própria epístola de João fala sobre isso, o apóstolo João fala sobre isso. Que Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos verdadeiramente os nossos pecados. Então Davi diz: de repente a pressão foi embora, a minha culpa evaporou, o meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão: todos temos de orar. Essa frase é extraordinária do rei Davi. Davi, depois de toda a situação que estava enfrentando, de toda a degradação humana que ele gerou para si próprio, em estar envolvido nesse pecado de adultério com Betseba, ele reconheceu a necessidade do arrependimento e ele confessou diante de Deus. Ele confessou diante do Senhor. Ele disse que essa pressão que estava nele foi embora, a culpa, ele estava livre e o pecado desapareceu. E com tudo isso ele chegou a uma conclusão e disse: é necessário que todos temos que orar. Por isso eu quero bater na tecla, eu quero falar para você, meu irmão, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração. Muitas vezes os irmãos chegam para a gente e dizem assim: por que a vigília uma vez por mês? Muitos irmãos acham chato isso. Amado, você precisa entender que ninguém é obrigado a nada. Nós estamos ali se colocando diante da presença de Deus. É por amor ao Senhor. A própria palavra diz que nós amamos ao Senhor porque primeiramente Ele nos amou. Então não vá para lá forçado, sem vontade, porque de nada adianta. Você precisa se colocar na presença de Deus com amor, reconhecendo tudo que Ele fez por você, reconhecendo tudo o que Ele se deu por você. Um grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. A gente precisa compreender. Às vezes as pessoas falam: o pastor ora muito. Dentro de um culto o pastor ora 5, 6 vezes. Amado, a oração é o combustível para a nossa alma. Você precisa entender que a oração é um combustível para a nossa alma. A oração, nós podemos expressar os nossos desejos diante de Deus, a nossa gratidão diante de Deus. Nós podemos confessar os nossos pecados diante de Deus. Jesus foi o homem que mais orou na Bíblia. Jesus nos deu o exemplo. Jesus, sendo Deus, Ele não hesitou de orar. Foi por isso que chamou a atenção dos seus apóstolos, das pessoas que o seguiam, que a determinado tempo perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. Mateus capítulo 6. Ele pediu para que Jesus ensinasse a eles a orarem. E Jesus fala tão gloriosamente a oração do Pai Nosso. Eu queria depois ter a oportunidade com vocês para que nós pudéssemos estudar versículo a versículo da oração do Pai Nosso, e você vai ver que grandiosidade aquela oração. Então Davi, ele disse: eu cheguei a uma conclusão de que todos nós temos que orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ileso. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? A oração faz com que Deus cuide de nós. Ele diz que quando nós oramos, mesmo que as represas transbordem e inundem o local, nós sairemos ileso. Nós estaremos ileso, porque Deus guarda a quem Ele ama. A gente precisa discernir e entender o que o salmista está falando aqui. Eu vou repetir para você. Ele diz: cheguei à conclusão de que todos nós devemos orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem,
estaremos em terreno alto e sairemos ileso. Você acha que você até hoje, não sofreu o problema que estamos enfrentando hoje sobre a pandemia em adquirir esse vírus? Por quê? Não é porque você é especial, é porque Deus te guarda. É porque Deus te guarda. Não é pelo acaso, o acaso não existe. É porque Deus te guarda, é porque Deus me guarda. É porque Deus guarda todos aqueles que são dele. Ah, pastor, mas eu peguei essa enfermidade e eu sou cristã também. Será que Deus não me guardou? Claro que guardou você. Claro que guardou. Então por que eu peguei? Você pegou porque você teria que pegar. Deus queria te ensinar alguma coisa em relação a isso. A pergunta é, você aprendeu? Você aprendeu com isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. A pergunta que nós devemos fazer ao Senhor não é por que Deus isso aconteceu comigo, mas é para que Deus tu fizesse com que isso acontecesse comigo. O problema é que muitas vezes nós queremos determinar e exigir o que Deus deve fazer e não fazer. É engano nosso. Apesar de sermos filhos, nós também somos criatura. E a criatura não manda no seu Criador. O vaso de barro não diz como deve ser moldado ao seu oleiro, mas o oleiro é que determina como esse vaso vai ser moldado. Não quer dizer que se ele molda esse vaso um pouco mais robusto que o outro, ele não ama o outro. Não, ele vai amar igual, porque é obra das suas mãos. Então você precisa entender que você é obra das mãos do Senhor. Isso Davi entendeu claramente. E é isso que eu tento passar para você hoje. Através da oração, nós temos esta certeza que somos guardados pelo Senhor. Embora nós estejamos enfrentando todos os problemas, todas as tempestades, todas as dificuldades, mas Deus não vai largar a tua mão. Você vai enfrentar. Lembra Salmo 23? O pastor, ele entrou no vale da sombra da morte com as ovelhas, mas depois conduziu elas a um pasto verdejante. O pastor passou juntamente com a ovelha pelo vale da sombra da morte, até chegar aos pastos verdejantes. Nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. A situação que estamos enfrentando hoje, esta pandemia, esse problema global que estamos enfrentando hoje, que afeta todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os sentidos, é o vale da sombra da morte que estamos passando. Mas aqueles que são de Cristo Jesus, Ele está com Ele porque Ele é o pastor, o bom pastor. E Ele diz, eu sou a porta e todo aquele que entra pela porta jamais perecerá, mas terá a vida eterna. Isso é uma confiança que há dentro de mim e é uma confiança que tem que existir dentro de você. Mas voltando ao nosso texto, eu estou no versículo 7, ele diz, o Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia, a angústia. Deus faz com que a angústia se mantenha longe de nós, porque Ele é a nossa ilha, Ele é o nosso porto seguro. E os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Amado, você está deprimido? Amado, você está angustiado? Você está entristecido? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E todos os males, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda agonia, isso vai embora, isso é dissipado porque você está louvando ao Senhor. Utilize o louvor como um colar em seu pescoço. Toda vez que você se encontrar em dificuldade, em problemas, em tempestade, louve ao Senhor, porque o louvor é uma oração a Deus. O louvor é uma oração a Deus. Pastor, eu não sei o que orar. Ore a canção de Maria.
o magnate. Ore a canção de Maria, louve a canção de Maria. Louve o que está cheio o teu coração. Se o teu coração está cheio de boas palavras, de boas intenções, louve a Deus. Deixe que o teu coração esbanje isso que está dentro dele. Não se permita se manter retraído, oprimido. Davi estava oprimido, sim, porque tinha pecado. Esta pressão que ele estava sentindo sobre ele era em virtude do pecado, estava oprimindo ele. Mas ele tomou a decisão, através da oração, de confessar o seu pecado diante de Deus. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, ele diz: eu pequei contra o Senhor. E logo em seguida, o que é que Naamã diz? Também o Senhor perdoou o teu pecado. Jesus é poderoso para perdoar o meu pecado e para perdoar o teu pecado, meu irmão. Como eu queria, Senhor Deus, que muitas pessoas estivessem ouvindo isso nesse momento e saíssem dessa caixinha que estão hoje vivendo, que buscassem mais intimidade contigo, Senhor, que tivessem um relacionamento mais profundo contigo, soubesse que a oração não são meras palavras jogadas ao vento, mas é um relacionamento profundo contigo. São palavras que vêm do fundo da nossa alma, buscando alento, buscando conforto, buscando conhecimento, buscando uma palavra de alívio, de amor, tirando de nós todo o peso, todo o jugo que muitas vezes nós estamos envolvidos. E Davi continua no versículo 8, e ele nos dá um conselho, ele diz: deixe-me dar uns bons conselhos a vocês. E aí, eu quero que você ouça o que Davi tem para dizer para nós outros. Ele diz: olhando nos seus olhos, falando diretamente a você, não seja teimoso como um cavalo ou uma mula, que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Interessante isso. Nós, muitas vezes, como cristãos, nós agimos como cavalo e mula. Nós precisamos de rédea para nos manter no caminho. Sabe por quê? Porque nós não amamos a Deus verdadeiramente. Nós estamos procurando o Senhor por outras coisas, mas não para louvá-lo e glorificá-lo. A igreja do Senhor, infelizmente, está cheia de pessoas dessa forma. Isso eu já tenho falado muitas vezes com os nossos irmãos, e mesmo nos encontros dos louvores, que as pessoas estão ali para procurar e buscar bênção para si e saciar o seu bel prazer. Mas quando você vai para buscar a presença de Deus por amor ao Senhor, as coisas mudam. E a obediência da palavra, a obediência dos mandamentos, não passam a ser castigos para vocês e para mim. Não passam a ser algo obrigado para você e para mim. Não. Pelo contrário, passa a ser algo prazeroso. O próprio Jesus diz: você diz que me ama? Aquele que me ama obedece e pratica as minhas palavras. Então, amado, da forma como você pratica, você precisa discernir se você está praticando por obrigação ou por dar uma satisfação às pessoas que estão ao teu redor te observando, ou você pratica as palavras do Senhor por amor. Aí está a diferença de crente e crentes. A gente precisa entender e compreender. Deixe-me dar uns bons conselhos, olhando nos seus olhos e falando diretamente a você. Não seja teimoso como um cavalo e uma mula, ela que precisa de freio e de rédea para se manter no caminho. O amor faz nos puxar novamente para este caminho. Mas quando nós fazemos algo obrigado, nós não temos prazer em fazer. Então pouco importa. Eu preciso ser exortado por outros para voltar ao caminho. É como um cavalo e uma mula. É isso que Davi está dizendo.
Mas quando eu amo o Senhor, quando eu amo o Evangelho, quando eu amo a Boa Nova, mesmo que por alguns percalços da vida eu venha me desviar um pouco desse caminho, o amor me faz retornar para Ele. E aí, Davi continua no versículo 10. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados. Observe, aquelas pessoas que tentam contestar ou desafiar o próprio Deus, às vezes eles estão completamente desnorteados, perdidos, sem saber o que fazer. Mas aqueles que confiam em Deus, fé, são amados em qualquer situação e lugar. Não importa a situação que estejamos enfrentando, não importa o lugar que você esteja colocado hoje por Deus, não importa, vocês serão sempre amados pelo Senhor. É isso que Davi está dizendo. É isso que nós precisamos ter consciência. É isso que nós precisamos discernir o que a oração faz na vida de um cristão. E finalizando ele diz: celebrem o Eterno, glorifiquem o Eterno, exaltem o Eterno, cantem louvores ao Eterno. Cantem junto todos, vocês de corações honestos, não se calem, não se calem. Nós precisamos sim, por isso que eu sempre digo que a oração, primeiro ponto é glorificar a Deus, exaltar a Deus. Observa a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado, glorificação a Deus, glorificando a Deus. O próprio Deus Filho glorificando ao Deus Pai. Nós precisamos entender e discernir isso numa oração. Esta oração que Davi fez é uma oração de confissão. E uma oração de confissão, ela traz um resultado de perdão instantâneo. Porque Jesus está pronto a perdoar a qualquer momento. Só você abrindo o teu coração, confessando verdadeiramente, sem hipocrisia, reconhecendo a tua falha, a tua falta, a tua queda nesse momento, a tua transgressão, a tua desobediência à palavra de Deus. E Jesus está pronto para te perdoar. Jesus está pronto para te perdoar. A oração da confissão é uma oração poderosa. É uma oração que nos faz reconhecer a soberania de Deus e o amor de Deus. Porque quando nós confessamos ao Senhor em verdade, o amor do Senhor é tão sublime, tão sobrenatural, que Ele te concede o perdão através do seu Filho Jesus. O sangue do Senhor hoje está derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus não vê a mim e a você como somos hoje, mas Ele vê o sangue do seu Filho sobre nós. Então nós temos, através de Jesus, este livre acesso de entrarmos nos Santos dos Santos, nos colocarmos diante da presença de Deus, confessando os nossos pecados, os nossos delitos e as nossas faltas. Não queira por si só, pelo teu próprio esforço, se tornar santo. Você jamais vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo, assim como eu preciso do Espírito Santo. Mas o importante é termos um coração verdadeiro, reconhecendo de que precisamos de um Deus e somos dependentes desse Deus. E nós precisamos desse perdão constante do Senhor, porque todos os dias das nossas vidas, nós, muitas vezes inconscientemente, nós pecamos. O pecado passa a ser tão familiar para você, que você passa a achar natural isso que você está fazendo. Mas o Espírito Santo, Ele nos traz o discernimento e rapidamente nós devemos reconhecer
que nós temos falhado com o nosso Deus, que nós entristecemos o coração do nosso Deus e que nós transgredimos os ensinamentos do nosso Deus. Eu queria que hoje você, através dessa meditação, através dessa palavra que nós colocamos hoje aqui, pudesse colocar o teu coração diante dos pés do Senhor. Assim como Maria chorou e se colocou aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo a sua soberania, a sua divindade e reconhecendo também o seu amor por todo aquele que entrega a sua vida, que derrama a sua vida, que reconhece os seus pecados. Eu sei que muitas vezes é difícil para nós mesmos nos colocarmos diante da presença de Deus e reconhecer que somos falhos e pecadores. Porque o orgulho, a vaidade, às vezes fala mais alto. Mas nós precisamos saber que o cristão, ele deve se humilhar diante do seu Senhor. A humilhação não é vergonha. A humilhação é o reconhecimento de que você necessita de um Deus maior. Isso é o que significa a humilhação. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos a necessidade que temos dele e que nada podemos fazer sem esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que é grandioso, que se fez pequeno, para que os pequeninos como eu e você se tornassem grandes. Essa grandeza não é para nós nos envaidecer ou acharmos que somos os maiorais, não. Essa grandeza é para servirmos como testemunho do operar de Deus na minha vida e na sua vida. É o reconhecimento que nós somos mais pecadores e carecemos da graça e do perdão do Senhor. Derreta, aquebrante o teu coração na presença do Senhor nesse momento. Chore aos pés do Senhor e reconheça que através de uma oração de confissão, Deus, ele é justo e fiel para te perdoar. E você vai notar que sairá um peso das suas costas. A pressão que você está sentindo hoje, a opressão que você está sentindo hoje, isso vai ser dissipado. Porque o meu Deus e o teu Deus é poderoso para fazer e transformar. Eu queria nesse momento orar com você, agradecendo a Deus pelo que Ele é em nossas vidas. Mesmo passando por tribulações, por dificuldades, por tempestades, muitas vezes nós queremos olhar para trás, achando que tudo está acabado. Ou como na gíria pós-moderna, chutar o balde. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós temos um Deus que é fiel e justo. E Ele está conosco nos mais difíceis problemas, situações e tempos que passamos. Nós não temos um Deus que simplesmente nos pega pela mão e atravessa a rua. Nós temos um Deus que, além de fazer isso, Ele nos ensina a atravessar. Eu queria orar com você neste momento. Feche os teus olhos e vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo as nossas falhas, as nossas transgressões, os pecados que temos cometido diante de Ti, Senhor.
muitas vezes por pensamentos, por ações, por palavras, por atitudes, e não reconhecemos a necessidade de arrependimento e se voltarmos para Ti, pedindo o Teu perdão. Senhor Deus, que Tu possas colocar em nossas vidas, em nosso coração, em nosso espírito, esse espírito aquebrantado que Davi tinha, de reconhecer, Senhor Deus, as faltas que tinha cometido diante de Ti e carecia do Teu perdão. Que o Espírito Santo, Senhor, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, o nosso Professor, o nosso amigo, possa nos ensinar, possa, Senhor Deus, trazer à nossa consciência a necessidade do arrependimento, Senhor, da confissão dos nossos pecados através das nossas orações. Que a oração, Senhor Deus, seja o alimento para o nosso espírito cotidiano, seja um exercício disciplinar, Senhor. Que a oração, Senhor Deus, passe a ser, Senhor Deus, impregnado em nossas vidas, e que toda vez, Senhor Deus, que nós não venhamos a orar, pudéssemos sentir a falta, uma falta absurda, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos incomodar de tal forma, que nós possamos, Senhor Deus, discernir o momento e o tempo apropriado, imediato, de se cair em Tua presença em oração, em se prostrar diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania, Te glorificando, reconhecendo a Tua onisciência, reconhecendo o Teu amor, o Teu cuidado, pois Tu, Senhor Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso porto seguro, Tu és a nossa ilha, Senhor. Por mais difíceis que estejamos passando esses tempos aí que se apresentam, que estão aí vivendo hoje, Senhor, sabemos que Tu jamais nos deixará, pois essa promessa, o Teu Filho Jesus tem falado nas Escrituras em Mateus capítulo 28, que nós devemos, Senhor Deus, ensinar e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Tu estarás conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, por Tu ser um Deus maravilhoso, tremendo, o único Deus que merece toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tens feito em nossas vidas, anteriormente, hoje e sempre. Não nos permite sair do barco, mas estarmos contigo e sermos Teus discípulos fiéis, para sermos luz para esta nação e sal nesta terra. Assim eu Te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém.